Olá, queridos alunos, bom dia, sou a professora Adriana. E hoje nós vamos falar sobre grau do adjetivo. Nós vamos começar relembrando aí o que é o adjetivo, né? Vamos começar por esses dois exemplos. Marcos é um garoto estudioso, né? Estudioso aqui é a característica do Marcos. Daniela ganhou um lindo presente. Lindo aqui é a característica do presente que a Daniela ganhou. Então, podemos dizer que adjetivo é a palavra que indica estado ou característica dos substantivos. Agora que nós já relembramos o que é adjetivo, vamos para o grau do adjetivo. Vamos começar aqui com um exemplo. Marlene é mais estudiosa do que Felipe. Então, aqui nós estamos fazendo uma comparação entre a Marlene e o Felipe, né, entre o menino e a menina, e estamos dizendo que ela é mais estudiosa do que o Felipe. Então, aqui o adjetivo estudiosa ele está num grau comparativo de superioridade, porque nós estamos fazendo uma comparação em que há uma superioridade entre um elemento e outro, né? Entre os dois elementos dessa comparação. Agora eu vou explicar um por um dos graus comparativos, porque eles são três: grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade e grau comparativo de inferioridade. 1. É comparativo de igualdade quando a característica expressa pelo adjetivo aparece com a mesma intensidade nos elementos que se comparam. Geralmente, o grau comparativo de igualdade ele vai se apresentar da seguinte forma: vai ter a palavra tão, vai ter o adjetivo e vai ter o quanto ou o como. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esta blusa é tão linda quanto aquela. Então, aqui a gente está fazendo uma comparação e ela está em pé de igualdade. Eu estou dizendo que a blusa é tão linda quanto aquela. Então, elas são lindas da mesma forma, né? Então, veja que usa o tão, o adjetivo e o quanto, que também poderia ser o como, né? Tem gente que vai dizer, esta blusa é tão bonita como aquela, que também está correto, tá? É comparativo de superioridade quando a característica expressa pelo adjetivo aparece mais intensificada no primeiro elemento da relação de comparação. Então, geralmente, o grau de comparativo de superioridade ele vai se apresentar da seguinte forma: vai ter o mais, né? E vai ter o adjetivo e vai ter o que ou do que. Por exemplo, aqui, Marta é mais vaidosa que Vera. Notem que vai aparecer aqui, né? A característica é mais intensificada no primeiro elemento, ou seja, Marta, que é o primeiro elemento, ela é mais vaidosa do que a Vera. Então, veja aqui como está utilizado o mais, que está aqui, o adjetivo, e o que também pode ser o do que, né? A gente pode falar, Marta é mais vaidosa do que a Vera, né? Que também vai estar correto, né? Grau comparativo de inferioridade. É comparativo de inferioridade quando a característica expressa no adjetivo aparece menos intensificada no primeiro elemento da relação de comparação. Então, a gente vai utilizar basicamente assim: o menos, a palavra menos, depois o adjetivo, que ou do que. E aí vai ficar, vou dar um exemplo aqui. Esta casa é menos limpa que aquela. Veja aqui, né? Usamos o menos, usamos o adjetivo e usamos o que também podia ser o do que. Esta casa é menos limpa do que aquela. Vai estar correto, vai ter o mesmo sentido. E vejam que pela própria palavra você consegue compreender. Igualdade é quando você está fazendo uma comparação que é basicamente igual. Superioridade é quando vai ter um elemento superior. E inferioridade é quando vai ter um elemento inferior, tá? Uma coisa importante a se dizer é que os adjetivos bom, mal, grande e pequeno, eles apresentam uma forma própria para indicar o comparativo de superioridade. Então, você não vai falar, por exemplo, mais bom, você vai falar melhor. Você não vai falar mais mal, você vai falar pior. Nem mais grande, né? Você vai falar maior e nem mais pequeno. Você vai falar menor, certo? Vamos para o grau superlativo, né? Para indicar uma característica em grau elevado, é bom lembrar disso aqui, o grau elevado,
usa-se o adjetivo no grau superlativo. E a língua portuguesa ela vai possuir várias formas de indicar o grau superlativo. Eu não vou explicar os nomes, porque dentro do grau superlativo vão ter várias subdivisões, tá? Mas, por enquanto, vocês vão entender. Eu quero que vocês só entendam a diferença entre os graus comparativos e o superlativo, tá? A gente não vai aprofundar tanto. Então, vocês vão ter agora as primeiras noções, tá? A primeira forma que a língua portuguesa vai apresentar para a gente aí, né, uma das formas de indicar o grau superlativo, é quando o adjetivo vem precedido das palavras muito, bastante, bem e super, né, que são advérbios. Então, assim, o menino era muito pequeno, o menino era bem pequeno, o menino era bastante pequeno, o menino era super pequeno. Então, veja que para demonstrar um grau elevado, para intensificar esse adjetivo, que é o pequeno aqui, usou essas palavras, né, antes do adjetivo, né? Preceder quer dizer que vem antes. Então, muito, bastante, bem e super são utilizados aí. Tem a segunda forma, que é quando se usa o adjetivo no diminutivo, né? Quando a gente fala de intensificar, ele pode ser para mais ou pode ser para menos, tá? O menino era pequenininho. Era uma vez um menino maluquinho. O menino era magrinho. Eu estou intensificando. Se eu falo que ele era pequenino, eu estou falando que ele era meio pequeno, né? Se eu falo que ele era maluquinho, que ele era bem maluquinho. E se eu falo que ele era magrinho, a gente está intensificando aí a magreza desse menino, tá? E a terceira forma, que é a forma que a gente mais vai trabalhar e que é a forma mais comum, mais utilizada do grau superlativo, né? E, inclusive nas atividades que nós vamos fazer, nós vamos utilizar bastante essa forma, é quando a gente acrescenta a terminação íssimo ou íssima, né? Depois do adjetivo. Por exemplo, ele estava cansado. Nesse grau superlativo vai ficar cansadíssimo. Então, quando eu uso cansadíssimo, eu estou intensificando que ele estava cansado. Ele estava cansadíssimo. O menino morava num planeta estranhíssimo. Então, eu estou querendo dizer que o planeta era muito estranho, né? A meninada está contentíssima. Eu estou dizendo que a meninada está muito contente. Então, acrescentar esse íssimo, né, ou íssima, ele vai dar aí uma intensificação para o adjetivo que a gente vai estar trabalhando nessa frase, certo? Por enquanto, é só isso, tá? Assistam ao vídeo quantas vezes vocês quiserem, acharem necessário para que vocês fixem o conteúdo. Não deixe de tirar dúvidas com a professora e lembre-se que vocês podem sempre usar a internet como fonte de pesquisa. Um beijo e até a nossa próxima aula.